Esse carro é como estudar para uma prova de cálculo 2. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Sabe quando encontramos uma coisa tão rara, mas tão rara, que muitos duvidaram da sua sanidade mental? É aquele tipo de situação do cara que jogou muito Gran Turismo 4 na infância. Um dia, do nada, ele meteu o louco e apertou aleatoriamente. Select, esquerda, direita, direita, baixo, cima, cima, esquerda, baixo, cima, direita, esquerda, baixo, L1, R1, select. E assim do nada ele ganhou 10 milhões de créditos. Ele falou para os colegas de sala e obviamente ninguém acreditou nele. Ele passou quase 20 anos tentando falar para os amigos que descobriu um código. Só que apenas no dia 27 de março de 2023, o mundo tem revelado que esses códigos não só funcionam no Gran Turismo 4, como também no Truth Trophy do Play 2. É aquele jogo que é basicamente o Gran Turismo de moto. Sim, você não era louco. Você era apenas um gênio antes da hora. O episódio de hoje vai contar uma história de um carro tão raro que provavelmente você jamais descobriria se ele não passasse por aqui. E digo mais, ainda vão duvidar achando que esse carro é feito por IA. Esse é o Swift GT. Sim, GT, não é GTI. A versão GT era para mercados norte-americanos depois que a Volkswagen processou eles pelo uso da sigla GTI. E sim, esse carro é spec canadense, porque ele veio de lá. O Suzuki Swift, conhecido em alguns mercados como Suzuki Cultus, estreou em 1983 como um subcompacto global e virou quase que um hatch white label, como seu BM800. Foi vendido por inúmeras marcas e logos diferentes, mas esse aqui é especial. Esse carro tem um lendário motor G13B, um 1.3 de duplo comando com 16 válvulas que produzia 1.100 cavalos de potência e 11,2 kg de torque. De qualquer forma, para um carro que pesava apenas 790 kg, essa configuração resultava em uma relação peso-potência quase que invejável. Ele permitia se acelerar de 0 a 5 km por hora em apenas 8,5 segundos. Números impressionantes para a época e, na boa, até para hoje. O câmbio é um manual de 5 velocidades e é bem preciso, tipicamente japonês. Isso junto com a suspensão independente McPherson nas 4 rodas. Isso proporciona uma aderência e controle em curvas bem interessante. É um carro que é divertido, que dificilmente você vai sair do limite. E cuidado quando você sair, porque uma hora você vai. No Canadá, onde existem estradas sinuosas e condições climáticas variáveis, testava a versatilidade dos veículos, e o Swift GT se destacava pela resposta rápida do motor e estabilidade em baixas velocidades nas curvas. Visualmente, o Swift GT diferenciava dos modelos básicos por detalhes. O aerofólio traseiro, para-choques com spoiler integrado, faróis de neblina, tudo isso conferindo um ar de esportividade. No mercado canadense, onde neve e sal eram desafios, a carroceria resistente à corrosão era um diferencial. Além disso, a compactibilidade do hatch facilitava em manobras em cidades congestionadas como Toronto ou Montreal, ou no caso desse aqui do vídeo, em Fortaleza ou Juiz de Fora. Suzuki Swift GT 1.3 16 válvulas 94. O carro que teve que ser feito para todo local do mundo, seja frio, seja quente, seja grande ou seja pequeno. Dentro da cabine, o Swift GT mantinha a filosofia, menos é mais. Para alguns isso significa economia de custo, para outros simplicidade. Peraí, você tá tendo flashbacks? Você tá se lembrando de algum carro parecido? Sim, esse carro é o equivalente ao 106 Rally, mas a versão da Suzuki. E não, eu não tô zoando. Como eu disse antes, o Suzuki GTI chegou na América do Norte em 89, época em que o Volkswagen GTI estava rapidamente crescendo com muito mais ênfase no refinamento do que no desempenho bruto. Enquanto isso, a Suzuki posicionou seu GTI e GT como uma escolha do público mais ousado. Eu te disse que o Swift tem um interior simples e básico, mas era muito simples, nível 1 no Mille 2008 de simples, com uma falta quase completa de extras de luxo, sem direção hidráulica, sem fechaduras e até vidros elétricos não estavam disponíveis nos carros antes de 94. O grande diferencial era os bancos dianteiros tipo concha, oferecendo suporte lateral para poder entrar com força nas curvas. Enquanto isso, tinha o volante de 3 raios e o painel com contagiros reforçando o DNA esportivo, ou um DNA muquirano mesmo. Os materiais, embora predominantemente plásticos rígidos, eram duráveis. Uma vantagem para um carro voltado para o dia a dia é que uma vez se não existisse algo, aquilo não poderia quebrar. É sério, apesar dos pesares, a interna desse carro aguenta bem sim. É uma excelente qualidade nesses carros e um alívio. Onde que você vai achar um forro de porta disso? No Canadá, onde temperaturas extremas são comuns, opcionais como ar-condicionado e um aquecimento rápido do interior eram valorizados, e esse carro não tem nada disso. Existiam itens como rádio AM/FM com cassete e vidros elétricos em outras versões superiores, isso atendendo a necessidades básicas. Não era um carro voltado a um incrível conforto e qualidade, era o que no futuro os canadenses iriam chamar de shitbox, ou como eu gosto de falar, caixa de merda. Em 95, o Swift GT competia com modelos como Honda Civic DX e Toyota Tercel. Não existia rivais internos.
Seu preço era bem acessível, custava em torno de 12 mil dólares canadenses, e sua mecânica era confiável em certa parte, isso atraindo compradores que buscavam seu primeiro carro esportivo. Enquanto rivais ofereciam mais espaço ou mais tecnologia, o GT apostava na pureza mecânica, uma filosofia que conquistou fãs fiéis. Lembra do motor G13B? Então, ele meio que se beneficiou da tecnologia das motos da Suzuki. O motor de duplo comando tinha uma parte de baixo muito superdimensionada e uma faixa de rotação acima de 7.500 RPM. Ele tinha potencial e a própria Suzuki sabia disso. Tanto que em diversas concessionárias por aí, tinha o opcional de kit turbo feito pela Geredi, pelo menos no Japão. No fim das contas, mesmo sendo um aspirado, era uma cadeira elétrica. E esse aqui do vídeo é o mais cadeira elétrica possível. Suzuki Swift GT 1.3 16 válvulas 94. Todo mundo pede um carro nessa pegada hoje em dia, mas na época ninguém quis comprar. Provavelmente a marca não investiu mais no lado esportivo porque havia uma contradição na marca, em especial no Canadá. A Suzuki aproveitou campanhas publicitárias destacando eficiência em combustível e a garantia estendida, estratégias cruciais em um mercado sensível a custos de longo prazo. Era nítido que o foco seria nas versões 1.0. Em resumo, 3 décadas depois, o Swift GT é um tesouro para os colecionadores. Ou não, na real esse carro não valia nada para os gringos, e ainda não vale, é sério. Esse carro, por ter apenas um aquecedor e não ter nenhuma tecnologia dentro dele, virou o xodó de quem queria um carro de inverno ou um carro para pista. Como eu sei que vocês sabem o que é um carro para pista, eu vou falar antes dos carros de inverno. Um carro de inverno no Canadá ou nos estados mais frios dos Estados Unidos é um carro adaptado ou escolhido especificamente para enfrentar as condições extremas do inverno. Isso incluindo neve pesada, gelo, temperaturas abaixo de zero e estradas com pouca aderência. Esses carros são preparados para garantir algum tipo de segurança, algum tipo de tração e algum tipo de conforto durante os meses mais frios que vão de novembro até abril. E por que exatamente nessa época os canadenses têm um carro específico? Porque nesses meses você vai destruir o seu carro. Nos países do norte global se usa muito sal para derreter a neve. Esse sal gruda na carroceria do carro e literalmente corrói tudo. Além disso, as chances de um acidente são incrivelmente grandes, mesmo com pneus de neve. Isso faz com que a população compre carros de segunda mão que são chamados de beaters, os famosos carros para bater. Esses carros não vão ser usados durante os meses de maio até outubro. Quando são usados, sempre carregam um bom e velho kit de primeiros socorros no porta-mala, com itens como cobertor térmico, pá dobrável, sacos de areia, cabo para jumper e lanterna. E assim esses carros foram sendo destruídos por conta de um uso classificado como severo. Mas outro uso severo foi escolhido para esses carros, o bom e velho track day, autocross e rallies. Os poucos que sobraram viraram ratos de pista. Esse era um tipo raro de carroceria para os norte-americanos. Um carro leve para quem estava acostumado com barcas V8 de 2 toneladas. O Swift GT era um raro caso de um carro pequeno e leve, com capacidades boas para a pista, principalmente por causa do setup de suspensão. Eu acho que o único carro assim lá fora era o Civic Hatch, que virou alvo de todo tipo de jovem maluco, seja o jovem do acelero, seja o estenseiro. Então o Swift foi o que sobrou barato para muitos, além do fato que existiam versões turbo desse carro, chamadas de Pontiac Firefly Turbo. Sim, ele também era vendido no Canadá como um Pontiac. Ok, era a versão 1.0, mas já virava uma opção engraçada para se começar no mundo do automobilismo amador. Suzuki Swift GT 1.0 16 válvulas 94. A prova que você não precisa de muito para poder se divertir. Em 89, a Suzuki americana introduziu o Swift, que era a segunda geração desses carros hatches da marca. O nome Swift significa muitas coisas. Um sistema financeiro Society for Worldwide International Bank Financial Telecommunication, um aditivo em inglês para algo rápido ou até mesmo um pássaro americano, e eu gosto de pensar que é o sobrenome da Taylor Swift. Enfim, deixando minhas paranoias de lado, o Swift estava disponível nas carrocerias hatch de 2 portas e 4 portas, sendo na GTI ou GLX, e como um sedã de 4 portas em 1990. Em 91, houve a introdução do Suzuki Sidekick, o primeiro mini SUV da marca na América do Norte. O Swift e o Sidekick eram conhecidos como Geometro e Geotracker e foram produzidos principalmente em Ingersoll, em Ontário, no Canadá. Isso pela joint venture da Suzuki e da General Motors, a CAMI Assembly. A CAMI tinha esse nome porque era um acrônimo do nome Canadian Automotive Manufacturer Inc. O sistema dessa fábrica era o famoso Production System, que era um conjunto de filosofias operacionais baseado no sistema de produção japonês, basicamente priorizando o trabalho em equipe e processos padronizados para a fabricação de veículos. Esse é o famoso toyotismo que a gente aprende na escola. Isso era um caos.
Esse sistema fazia com que os trabalhadores que eram altamente qualificados em tarefas específicas fossem desvalorizados ou até substituídos por sistemas automatizados, resultando em desqualificação profissional e, em alguns casos, desemprego. Havia um clima de desigualdade e conflitos internos, com trabalhadores mais experientes sentindo-se desvalorizados ou aqueles com menor familiaridade com a tecnologia sendo marginalizados. Era um ambiente de insegurança e ansiedade entre os trabalhadores, preocupados com a possibilidade de perda do emprego ou mudanças nas condições de trabalho. Estresse, sobrecarga, dificuldades na implementação e até mesmo falhas na integração do CPS com os processos diários era o normal. Quem ficava se sentia menos conectado com seu trabalho e com a empresa, reduzindo a satisfação e o engajamento no seu ambiente laboral. O resultado? Avaliações negativas dos relatórios de consumidor da Suzuki e queda nas vendas para menos de 20 mil unidades que mataram os modelos, além de problemas na qualidade de todos os carros e péssimo tratamento. A produção começou no final de 89, inicialmente focado no Geo-Tracker. Isso para poder contornar a tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre veículos importados, conhecido como Chicken Tax, ou Imposto sobre Frango. Os modelos destinados ao mercado americano eram enviados do Canadá, enquanto o mercado canadense recebia veículos diretamente do Japão. Sim, os carros eram feitos no Canadá, mas não ficavam no Canadá. Com isso, os modelos do Swift GT, GTI e os 4 portas eram importados do Japão e montados em CKD no Canadá. Em 95, a Suzuki americana redesenhou o Swift, descartando a versão GT no resto do mundo, apenas mantendo essa versão na América do Norte, onde continuava sendo construída no Canadá. Fato divertido, os Swifts de 95 foram os primeiros carros da marca a serem comercializados na América do Norte com 2 airbags frontais. O pior de tudo é que no final, deu certo. O sucesso foi tão grande que a produção desses Suzukis atingiu quase 1 milhão de carros nos Estados Unidos e Canadá. Quem diria que iriam aceitar um carro tão pequeno num mercado desses? Mesmo que no fundo, era uma piada para o americano médio. Suzuki Swift GT 1.3 16 válvulas 1994. Um carro que foi produzido no mundo inteiro, mas quem diria que daria problema logo na América do Norte. Agora que entendemos de onde esse carro veio, vamos falar dele no Brasil, e falaremos especificamente de 1995. 95 foi um ano de boom de importações no Brasil, na real, um ano especialmente diferente como um todo. Esse ano foi impulsionado por condições cambiais favoráveis e abertura temporária do mercado após décadas de restrições que ocorreram respectivamente entre o período de 1976 e 1990, onde a importação de carros era proibida, mas isso não impedia ninguém, elas ocorriam da mesma forma, tá? As embaixadas não me deixam mentir. Mas esse carro trouxe à tona uma situação diferente, de uma época diferente e com um esquema novo que acontecia em Fortaleza. Sim, esse carro veio usado para Fortaleza. Aí você me pergunta, usado de onde? Do Canadá, ué. Certo, mas esse modelo não vendeu por aqui? Não, o que vendeu foi a versão GTI, vendida oficialmente pela Suzuki. E para te explicar como um carro canadense 94 chegou em Fortaleza em 95 e foi parar em Juiz de Fora, precisamos falar de Fortaleza primeiro. Nos anos 90, Fortaleza viveu um período de transição entre a tradição e a modernidade, marcado por uma efervescência cultural e uma economia impulsionada pela posição estratégica de seu porto. Sim, embora o termo Portos de Fortaleza muitas vezes inclua estruturas da região metropolitana, temos os 2 seguintes portos principais. O Porto de Mucuripe, que tem um foco mais em cargas gerais, como container, grãos, sal e pesca industrial. E o Porto de Pecém, que tem um foco em cargas de grande volume, como petróleo, gás natural, equipamento eólico, minérios e navios de grande porte. O Porto de Pecém conecta Ceará aos mercados globais, sendo um hub para exportações brasileiras, mas ele veio existir apenas em 2002, portanto essa história ocorre antes dela. Nos anos 90, a cidade, que já era um grande polo turístico emergente, começava a se abrir para o mundo, misturando influências locais e globais em seu cotidiano. O forró eletrônico estava ganhando forças, animavam festas e micaretas. A TV Verdes Mares, afiliada da Globo, dominava a audiência com novelas como Renascer. No cinema, o Cine São Luís era um ponto de encontro para filmes cult, enquanto produções regionais como O Cangaceiro de 97 revisitavam o imaginário nordestino. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura ainda não existia, mas estava prestes a ser construído. Mas a feirinha da Beira-Mar já existia sim, fazendo o que ela sempre fez de bom, reunindo artesanato, comidas típicas e música ao vivo. Caso a feira não fosse seu forte, os jovens frequentavam boates como a Casa Blanca e Armazém, enquanto as famílias aproveitavam o Parque do Cocó ou nos fins de semana a Praia do Futuro. E no meio de tudo isso existia o Porto de Mucuripe.
O porto de Mucuripe foi um dos principais motores da economia cearense dos anos 90, facilitando a entrada de produtos estrangeiros e impulsionando o comércio. A sua localização estratégica permitia conexões com a Europa, a América do Norte e Ásia, tornando Fortaleza um ponto crucial para importações. Assim como em São Paulo e no Rio de Janeiro, Fortaleza recebeu uma grande leva de carros importados, especialmente dos Estados Unidos e Canadá, como Pontiacs, Mercurys e Buicks, muitos trazidos via liminares judiciais. Relaxa que a gente vai entrar um pouco mais sobre esse assunto. Suzuki Swift GT 1.3 16 válvulas 94. Se a placa do seu carro tem a sequência de letras HUX, HUR, HUT, HUV ou HUU, existe uma grande chance dele ter uma história especial. Naquele momento, aqueles veículos importados eram um símbolo de status e circulavam em bairros como Meireles e Aldeota, e depois, obviamente, foram para as maiores metrópoles do país. Enquanto isso, quem era somente um trabalhador precarizado não tinha como imaginar em trazer um Buick para o Brasil. Quem não era rico aproveitava e importava eletrônicos como videocassetes, Walkmans, aparelho de som Pioneer e videogames como Super Nintendo e Mega Drive, que chegavam tanto por contrabando quanto em vias de importação legal. Para procurar, era só dar um pulinho na rua 24 de Maio. Fortaleza foi a cidade com o maior número de carros importados por habitante nos anos 90, superando até São Paulo em proporção. Nos anos 90, a importação de carros usados para Fortaleza e também para outras partes do Brasil era por meio de liminares judiciais. Uma prática comum, porém polêmica, que contornava as restrições legais da época. Esse mecanismo aproveitava brechas na legislação e decisões judiciais favoráveis para viabilizar a entrada de veículos. Desde a década de 70, o Brasil proibia a importação de carros usados para proteger a indústria nacional. Nos anos 90, mesmo após a abertura comercial do governo Collor, a importação de veículos usados continuava proibida, exceto em alguns casos específicos. Mas eu vou falar de apenas algumas formas que aconteciam. Eu não vou falar de qual foi a forma que esse simpático Swift chegou por aqui. Isso eu deixo com a imaginação de vocês, porque eu também não sei a resposta certa. A primeira forma era quando um carro desse chegava para uso temporário, assim como aquelas Lamborghini Gallardo do salão de automóveis que foram apreendidas. No caso das Lamborghinis, elas foram apreendidas porque o tempo delas de ficarem no país foi ultrapassado, assim foram apreendidas e leiloadas. Isso era algo comum de acontecer com esses carros. Você trazia um carro que você queria, deixava ele ser apreendido e pagava a multa. Muitos carros eram declarados como bens pessoais de brasileiros que supostamente retornavam ao país depois de viver no exterior, muitas vezes com documentos falsos. Nesse caso, brasileiros ou estrangeiros que mudavam definitivamente para o Brasil após residir no exterior por pelo menos um ano podiam trazer o seu carro, mas nesse caso apenas um carro. Alguns veículos eram importados em nome de pessoas jurídicas, empresas de fachadas, alegando necessidade operacional. Em alguns casos bem raros, eram carros para PCD, visto que o Brasil tinha uma ausência de carros adaptados. O carro deveria ser adaptado contendo direção hidráulica, câmbio automático, etc., e não ter nenhum tipo de equivalente nacional. Outra forma eram fabricantes, montadoras, centros ou instituições de pesquisas, como universidades, que precisavam de veículos específicos para testes técnicos, mas normalmente esses carros eram destruídos ou leiloados no fim da sua vida. Outra forma que era uma maracutaia genial é o caso de regime automotivo ex-tarifário, que são sim carros 0 km. São para carros 0 km fora do Mercosul. O limite é de até 750 km no odômetro. Acima disso, o veículo é considerado usado e não pode ser importado, exceto nas exceções acima. Mas eu poderia importar um Suzuki Swift 94 e 95 contando que era 0 km no odômetro, né? Podia, acontecia e acontece até hoje. Se você, por exemplo, achar uma Mercedes McLaren SLR com menos de 700 km rodados, você pode trazer, mesmo que ela seja 2007. Eu acredito que esse Swift chegou no Brasil com mais de 700 km rodados. Então você podia fazer igual várias pessoas fizeram e partir para uma liminar, alegando que impedir a importação desse carro poderia estar ferindo um direito constitucional. Dessa forma, um juiz misteriosamente vai permitir e criando uma jurisprudência para que diversos carros vieram mesmo assim sem ter que pagar impostos. O que muda de antes para hoje? A diferença é que hoje em dia se fiscaliza mais, coisa que na época não acontecia. Esse carrinho aqui do vídeo foi um dos felizados que tentou qualquer uma dessas tramóias aí de cima na época. Suzuki Swift GT 1.3 16 válvulas 94. Eu de verdade não sei como você veio parar aqui, mas eu fico muito feliz que isso aconteceu. Depois de tentarmos entender como que esse carro deu as caras por aqui, vamos entender a história dele até chegar nos dias atuais. Esse carro tem um lore curioso, o dono quis saber mais e acabou achando quase todos os antigos donos. Esse Swift veio para Juiz de Fora no início dos anos 2000, mas aí nesse meio tempo ele foi vendido para talvez o seu quarto dono, e ele não teve dó nenhuma. Documentos, foi pago o último em 2006. Injeção eletrônica foi desmontada. Acabamentos foram vendidos e o carro ficou na lata. O que sobrou foi um carro que antigamente tinha um paredão de som.
O carro ficou abandonado numa garagem até uns 2010, 2012, quando foi vendido para o ferro velho de Igrejinha. Como não era um carro que tinha muita procura de peças, nem muita procura em geral, ficou por lá por mais de 5 anos, até ser vendido para um colecionador de carros aqui de Juiz de Fora. O carro já tinha ficado largado por quase uma década, comprou-se barato e parecia que ele voltaria à vida. Ou será que não? Devido à quantidade de projetos, o Swift ficou parado com pouco progresso. Colocou-se de volta a injeção e os bancos concha, mas ficou ocupando espaço na garagem. E foi aí que o atual dono entrou na história. Ele buscava peças para um outro Swift que ele tinha, um verde 1.0. E quando estava conversando sobre o que precisava, ficou de ver o carro para verificar se realmente tinha o que queria. Mas aí ele percebia que o carro estava bom e decidiu negociar ele inteiro. Conversa vai, conversa vem e foi fechado o negócio. Veio o carro completo com uma caixa de peças, como todo importado dos anos 90 tem que vir. Era para ser um projeto da pandemia, naquela época de 2020. Ir arrumando enquanto o mundo ia se acabando. Foi-se regularizado os documentos desde 2006 e isso foi o mais fácil. Tinha todo tipo de gambiarra. Os freios traseiros foram desativados devido a não saberem como mexer no sistema. O carro tinha alguns detalhes na lata interna. Foi arrumado questões de motor, suspensão, estética, até chegar no ponto que estava no vídeo. As filmagens foram feitas em maio de 2023 e o carro estava rodando legal, até que infelizmente aconteceu o que quase sempre acontece com esses carros raros japoneses. Virou bronzina e hoje está na fila do transplante. A história desses carros sempre acaba sendo mais triste do que deveria. Existia uma época onde esses carros começavam a dar problemas, mas não valiam nada. Era caro e difícil de se arrumar com as informações limitadas da época. Então se trocavam por PlayStation, televisão, periquito, geladeira. Infelizmente, muitos se perderam e até por isso que hoje, quando a gente se deu conta que eram baita carros legais, ficaram mais caros do que um apartamento 2 quartos no centro. Suzuki Swift GT 1.3 16 válvulas 94. Só de ainda estar aqui, 30 anos depois, já é uma vitória imensa. Carros como esse Swift são coisas que raramente se acontecem. Sei que é meio doideira falar isso no Brasil, uma terra onde temos diversas opções de carros pequenos, mas o Swift GT é um caso à parte. Mais leve que a maioria, com um motor especial que poucos compreendiam, mesmo não sendo o único com suspensão traseira independente, é provavelmente o único que tem um conjunto tão acertado. Esse carro é uma fonte de risadas e cortes de giros garantido, principalmente uma ratoeira como essa aqui. Eu já andei em fase desse carro sem ter os bancos atrás e o bicho era divertido sem peso nenhum na consciência. Infelizmente, se você quer um carro desse, você chegou na hora errada. Você tinha que estar sabendo da existência dele há pelo menos uns 8, ou de preferência uns 12 anos atrás. Uma época onde as pessoas ainda estavam começando a abrir os olhos para esses carros japoneses raros. 2015, 2014 era um bom ano para pegar um desses. Ainda se achava barato e não tão destruídos. Hoje, além de estar caro, a maioria virou rato de pista, motor virou bronzina e todo tipo de história triste. Muitos estão sendo revividos com motores AP, motores Honda, até a família 2 GM, porque não é só um carro raro, mas tem um motor raro que não saiu em outros carros. Sim, você vai ter que procurar coisas no eBay, aprender japonês, ou jogar a toalha e tentar colocar um outro motor aqui, pelo menos para tirar ele da garagem, e nada dessas opções são baratas. Não vem me dizer que você vai colocar um K20 aqui. Você sabe que é mais caro que dar entrada num apartamento novo, num carro que sinceramente não vale muita coisa, mesmo que seja algo genuinamente especial. Esse carro vendeu pelo mundo todo, tem tanta história que não cabe em um vídeo só, mas eu sinto que se você quer um desse, meio que já era. 30 mil reais em um carro desse que foi surrado na pista, não sei se vale, e acredito que provavelmente nunca foi o seu sonho ter um negócio desse, então não joga essa desculpa. É legal pra caralho, eu já quis muito ter um desse, mas hoje eu entendo que já foi seu tempo. É uma merda que estamos num estágio do capitalismo onde a gente não pode mais realizar nossos sonhos, mesmo que sejam banais como ter um Suzuki velho. Mas no dia de hoje aprendemos que a nostalgia vende e vende muito. Acabou a festa. Não adianta eu falar que se aparecer um barato é interessante, porque não vai aparecer mais. É triste, mas onde se podia tirar dinheiro, foi tirado. Ele tem que se expandir até onde não dá mais. Então a única coisa que eu posso recomendar é todos que já têm um carro desse, não desistam deles. Não joguem para um ferro velho como muitos já foram, como por exemplo o da 4 rodas que virou prensado. Mas esse foi um acidente. Mas lembrem, não existem muito mais desses carros rodando por aqui. Então cuidem, se esforcem ao máximo. Não deixem esse carro morrer. E mais importante, sejam gentis. Deixem as pessoas sentirem o gosto disso aqui. Mas só sentir, que não vai dar para achar outro. Suzuki Swift GT 1.3 16 válvulas 94. Um carro popular que no final virou tão nichado que apenas meia dúzia de nerds podem ter.
Só botar na configuração manual aí. Só que sempre que você for botar foto, você vai ter que botar no modo Pro.